ainda falando um pouco sobre esse tema importante, um tema que ninguém consegue viver sem ele, porque senão viveria num caos. Tema bíblico. Nós temos pressupostos teológicos muito bonitos sobre a liderança na Bíblia. E como eu disse, a palavra de Deus, além de tudo, ele é um livro que nos instrui muito a respeito da liderança. Pedro capítulo 5, primeira carta, versículo 1 ao versículo 4, quero ler com você nessa noite. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Semana passada, irmãos, a gente viu o texto de Marcos capítulo 10, quando Jesus então é interpelado por Tiago e João, querendo os lugares de honra, Vimos semana passada. E Jesus então, ele faz um contraste muito precioso, dizendo que os governantes dessa terra, que os poderosos dessa terra, que os maiorais dessa terra é que buscam essas coisas. Buscam o que, pastor? A proeminência, o poder, o lugar de honra, às custas do seu próprio benefício, da sua própria projeção. E Jesus então olha para os seus discípulos e diz: olha, mas entre vós não é assim. O que Jesus fez lá foi estabelecer um contraste muito grande entre aquilo que o homem busca através dos seus próprios esforços e através do poder, através das conquistas em termos de liderança, e aquilo que Jesus preceitua na igreja do Senhor Jesus, e principalmente para nós cristãos. Quando Jesus fala, mas entre vós não é assim, significa que o modelo de liderança da igreja, ele não é pautado no modelo de liderança do mundo. Eu disse semana passada que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque alguns pastores, na ânsia de ver a sua igreja crescer e ter projeção, lançam mão talvez de princípios e estratégias que não são bíblicas. Não são bíblicas. E às vezes até enchem igrejas, mas eu fico me perguntando se é isso que Deus quer. Quando Jesus introduz esse contraste, dizendo entre vós não é assim, Jesus mostra agora qual é a natureza da liderança cristã. E eu falei sobre isso semana passada. Ele diz assim: aquele que quer ser o primeiro. Então veja que Jesus não retirou o desejo por liderança na igreja. Não. Quem quiser ser o primeiro, Jesus não diz assim: olha, vocês não podem querer ser o primeiro. Não. Ele diz: quem quiser ser o primeiro. Então isso significa que na igreja existe liderança. E pessoas que almejam esse tipo de liderança. Isso não é pecado. E isso em qualquer esfera do relacionamento humano deve haver pessoas que Deus levanta para serem líderes. Mas como eu disse semana passada, o X da questão nesse texto não é se há liderança, mas é a forma pela qual essa liderança ela é exercida. E Jesus então diz: aquele que quer ser o primeiro tem que ser o último. E aquele que quer o lugar de honra tem que ser aquele que serve. Então Jesus introduz aqui uma natureza diferente da liderança cristã, da liderança do mundo. Imagine só eu falar para uma liderança do mundo, dessas corporativas, que o presidente, aquele que está lá no topo, é o servo de todos. Isso vai soar um pouco esquisito para ele. Mas Jesus, irmãos, ele faz esse contraste e ele mostra que a natureza da liderança cristã é uma natureza servidora. O maior é o que serve. O maior é o servo de todos. E Jesus mesmo, irmãos,
ele deu um grande exemplo para nós. Ele fala isso no texto, Marcos capítulo 10, 45, ele fala assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E a gente sabe, irmãos, que Jesus ele foi muito além do que apenas servir. Jesus foi aonde homem nenhum vai para servir. Aonde, pastor? Entregar a própria vida. Certa feita eu escrevi, eu acho que foi no meu livro, Liderança Pastoral, não sei. Eu escrevi em algum lugar desses aí que eu escrevo, que geralmente nas histórias de atos heróicos de homens, a gente vê pessoas se sacrificando em prol de outras, não vê? Claro. Um homem se sacrificando pela pátria. A gente tem exemplos aqui no Brasil, né? Um pai se sacrificando por um filho. A gente vê exemplo disso. Um marido se sacrificando pela esposa. Histórias comoventes de pessoas que colocaram a sua vida nas mãos de outras para entrar no lugar de outro para se sacrificar. Agora, em todas essas histórias, seja o marido, seja o pai, seja um patriota, ele se sacrifica por algo de valor. Ele se sacrifica por uma coisa nobre. O que diferencia Jesus de todos esses outros homens na história e exemplos de sacrifício é que Jesus sacrificou a sua vida por aqueles que desdenhavam dele. Por aqueles que não o tinham em conta alguma, por aqueles que o odiavam. O apóstolo Paulo lá em Romanos diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo não morreu pelo bom. Ele não se sacrificou por um filho, né? Eu acho que eu ofereceria minha vida pela minha Alissa. Você faria isso, Gigi, pela vida do seu filhote? Eu acho que todo pai e toda mãe, se pudesse fazer uma escolha, escolheria ele ao invés do filho, né? Mas o que torna, irmãos, o sacrifício de Jesus tão único, tão sublime, tão maravilhoso, tão singular, tão diferenciado de todos os outros sacrifícios, de todos os outros homens e mulheres que já ofereceram a si mesmo em sacrifício, é que Jesus se sacrificou por aquele que não merecia o sacrifício. Por você, por mim. É por isso que o ápice do serviço, entregando a vida na cruz de Jesus, foi diferente de qualquer outro ato de sacrifício na história. Ninguém se sacrificaria por aquele que não presta. Mas Jesus fez isso, irmãos, por mim e por você. E o exemplo que Jesus deu ultrapassa qualquer tipo de exemplo e atitude que eu e você, na nossa tão rasteira humanidade, podemos sequer imaginar praticar. Mas Jesus nos deu o exemplo da natureza da liderança. Você quer ser o maior? Então a forma pela qual você chega ao topo é você sendo o menor. Topa? É mais ou menos isso que Jesus disse para os seus discípulos. Vocês querem se assentar num lugar de honra? Então comecem a se assentando nos últimos lugares. Você quer ser elevado a uma posição de destaque? Então comece a servir as pessoas. E sirvas de todo o seu coração, porque fazendo assim, o Senhor te exaltará. Então nós vimos, irmãos, semana passada, a natureza da liderança na igreja. É uma liderança servidora, é uma liderança sacrificial e é uma liderança fundamentada na pessoa de Cristo. Porque Ele deu o exemplo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido. E o interessante, e eu disse também, acho que disse, que Jesus deu esse exemplo antes da cruz no lava-pés. No lava-pés, Jesus exemplificou esse tipo de liderança, quando durante a ceia,
ele tirou a vestimenta de cima e lavou os pés dos seus discípulos, João capítulo 13. Esse texto de Pedro fala sobre um outro aspecto da liderança que eu queria deixar para vocês essa noite. Se em Marcos nós aprendemos sobre a natureza da liderança, em Pedro a gente aprende sobre o seu exercício. Como essa liderança deve ser exercida. E quando eu falo em exercício, eu falo de prática, de desempenho. Como deve ser desempenhada essa liderança cristã na Igreja de Jesus? Porque uma coisa é saber que a natureza dessa liderança é o serviço, mas como é que esse serviço é executado? Como ele é desempenhado? Como isso se torna em prática na liderança cristã? E isso quem nos elucida, irmãos, é o apóstolo Pedro. Eu acho muito bonito o preâmbulo que ele faz sobre o exercício da liderança no verso 1, porque na minha opinião a gente já começa com algo singular. O líder tem que ser uma pessoa humilde. Cuidado, querido, para você não querer impor sua vontade aos outros. Cuidado para você não achar que porque é líder você é maior do que os outros. Cuidado para você não achar que a sua palavra deve sobrepor a palavra dos outros. Cuidado para suas impressões não massacrarem as impressões dos outros. Cuidado para você não se colocar num lugar mais alto do que os outros. Porque liderança não é um sobre os outros. Liderança é um entre os outros. Vocês entendem isso? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque Pedro, irmãos, é um homem humilde. Olha o que ele diz no verso 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Olha que coisa linda, irmãos. Veja que Pedro está escrevendo às igrejas da dispersão. Você vê lá no capítulo 1, verso 1. Igrejas pequenas, comunidades pequenas que se reuniam em casas na Ásia Menor. E muitas dessas igrejas que Pedro aqui escreve foram fundadas por quem? Pelo apóstolo Paulo. Inclusive Éfeso. E o interessante é que Paulo instituiu nessas igrejas presbíteros. Primeiro Timóteo. Timóteo mesmo foi pastor da igreja de Éfeso. E na primeira carta de Paulo a Timóteo estão as instruções aos presbíteros. Agora, irmãos, você pensando bem, um presbítero gentio, lá da cidade de Esmirna, sei lá, de Tiatira, de Filadélfia, de Éfeso, ser colocado no mesmo patamar de Pedro. E Pedro, irmãos, aqui nos dá um exemplo precioso de como o líder precisa ser uma pessoa humilde. Como o líder não pode pensar que a sua liderança vai destacá-lo como ele sendo melhor ou maior do que os outros. Pedro começa, irmão, dizendo o seguinte: olha, eu rogo aos presbíteros que há entre vós, e eu, presbítero como vocês. Olha que coisa bonita, irmãos. Olha que coisa preciosa é a gente ter essa percepção de que o líder, ele não pode pensar que agora, por causa da sua liderança, ele virou uma pessoa de destaque maior ou melhor do que qualquer outra pessoa que seja. É por isso que a igreja de Cristo é tão bonita, irmão. Sabe por quê? Porque aqui nós somos iguais. Aqui não tem mulher, não tem homem, não tem escravo, não tem liberto, não tem judeu, não tem gentio, mas através da cruz de Cristo todos nós somos iguais, filhos amados do mesmo Pai, com o mesmo batismo, o mesmo Espírito, a mesma fé. E o líder tem que tomar muito cuidado para que a sua liderança não enebrie a sua humildade e ele se torne uma pessoa que quer dos outros favores pelo fato de ele estar onde ele está.
Versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Só que Pedro agora, irmãos, ele acrescenta algo, dizendo que o testemunho dele é um testemunho bem forte, e que ele também tem autoridade para pedir o que ele vai pedir. Por quê? Porque ele diz que ele foi testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ele também será coparticipante da glória que há de ser revelada. Cristo, irmãos, escolheu para si 12 homens, e Pedro foi uma testemunha ocular de tudo o que aconteceu com Jesus. Claro, a gente sabe que ele negou Jesus de forma muito vil, mas Jesus restaurou o ministério de Pedro, e Jesus colocou Pedro como ele fosse mais ou menos o líder do colégio apostólico. É isso que a gente vê nas Escrituras, e é isso que a gente vê na história da igreja. Agora, se vocês me permitem mais uma observação, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela incorre novamente num erro grosseiro de achar que Pedro tinha qualquer tipo de proeminência e avorar no direito de dizer que Pedro foi o primeiro papa, sendo que o papado foi algo lá na frente da história da igreja que foi instituído. Mas esse texto aqui, irmãos, desmantela qualquer teologia equivocada, dizendo que Pedro foi o primeiro papa porque Jesus colocou ele numa posição de honra. Ele mesmo, irmãos, testemunha o contrário. Ele mesmo está dizendo que ele é igual aos outros presbíteros que há entre vós. Não há nenhuma proeminência em Pedro. Pedro nunca, irmãos, quis ser qualquer coisa na vida. Pelo contrário, se ele quis ser alguma coisa, ele quis ser coparticipante da glória e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Portanto, meu irmão, Pedro tem muita autoridade para nos ensinar nessa noite, rapidamente, como a liderança cristã ela é exercida, como ela é desempenhada, como eu devo exercer a minha liderança na igreja e, por que não, nos diversos lugares onde Deus leva você como sendo você um cristão. Então vamos lá. Olha o que diz o versículo de número 2, a primeira parte. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então preste atenção que a liderança cristã, ela é exemplificada através de um pastoreio. Isso é muito bonito. A palavra poimene significa pastorear. E essa imagem foi retirada de forma muito bonita do Velho Testamento, dos pastores de ovelhas no Velho Testamento. E que Jesus mesmo em João capítulo 10 se apropriou do Salmo 23, e ele diz a respeito dele mesmo: eu sou o bom pastor. As ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu tenho poder sobre a minha vida, eu a entrego, eu a tomo de volta. Essa autoridade eu recebi do meu Pai. Jesus mesmo, irmãos, usou essa metáfora linda com respeito ao pastoreio, porque Ele foi o nosso supremo pastor. Ele foi o bom pastor. Ele é aquele que cuida até hoje da sua igreja, e a liderança na igreja segue a trilha de Cristo. Pastor, o que o líder faz? Ele pastoreia. O que significa pastorear? Significa cuidar, zelar, ensinar, advertir, admoestar, exortar. Significa acudir. Pensa numa ovelha toda cheia de problemas e espinhos. O pastor escova, ele tira a lã excessiva. E Pedro, então, irmãos, ele diz que a liderança na igreja, a figura dessa liderança não é a figura de alguém que manda, mas é a figura de alguém que cuida.
Veja que está muito ligado ao serviço, né? O servo cuida, o servo é aquele que se interessa, o servo é aquele que busca acudir as pessoas nas suas necessidades. Qual um pastor? Então a liderança cristã, irmãos, o seu exercício é manifesto através do pastoreio. Qualquer líder na igreja de Cristo, seja ele o pastor, o presbítero, o diácono, o líder de ministério, ou qualquer liderança que Deus chama você para exercitar, o fundamento dessa liderança é a imagem de um pastor que ama, que zela, que cuida, seja em qualquer lugar que Deus te colocou. Pastor, como é que esse cuidado deve ser exercido? E aí vem agora o que Pedro nos ensina. Primeiro lugar, versículo 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Pastor, o que significa isso? Significa, em primeiro lugar, que a liderança cristã, ela é exercida através de uma vocação, não através de uma obrigação. A palavra no verso 2, não por constrangimento, isso significa não por obrigação. Pastoreai o rebanho que é entre vós, não por obrigação, ou seja, não por algo que está te obrigando a fazer, mas pelo contrário, mas espontaneamente, como Deus quer. Por quê? Porque quando Deus quer, é a vocação que foi lhe confiada. Eu disse que a liderança, à luz da Bíblia, é um dom, é um chamado, é uma vocação. É Deus quem chama as pessoas para liderarem a sua igreja, e liderarem nas mais diversas esferas, até públicas, né? Agora, essa pessoa, quando exerce essa liderança, ela tem que tomar cuidado para essa liderança não ser um fardo, não ser uma obrigação, não ser algo, querido, que vai tornar essa liderança difícil demais, porque, puxa, eu estou aqui obrigado. Eu sempre digo o seguinte: a igreja de Cristo, ninguém é obrigado a nada, viu, filho? Fique em paz. A igreja de Jesus, você é compungido pelo Espírito Santo, é diferente. Eu sempre digo que quando a obrigação entra por uma porta, a graça sai pela outra. E é verdade. A igreja de Cristo, querido, nós não nos reunimos por obrigação, nós não fazemos nada por obrigação, nós fazemos por vocação, amém? Entendem bem? Nós fazemos porque fomos chamados para fazer, nós fazemos porque nós temos prazer em fazer, nós fazemos porque nós temos alegria em fazer. Por isso que Jesus disse que o fardo dele era leve. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho. Se você está nos ouvindo, labuta em alguma área e a sua liderança tem sido extremamente pesada, faça uma reflexão se essa liderança sua, você tem exercido ela por vocação ou por obrigação. Porque se ela for por obrigação, eu temo que ela seja muito pesada. E eu temo que talvez você vai adoecer por causa dela. Agora, querido, se essa liderança ela é feita porque Deus te chamou, Deus te vocacionou, Deus te dotou com tudo aquilo que você necessita para desempenhar, desenvolver o seu dom. Não é que o negócio vem num pacote pronto, não, entendeu, meu presbítero? O dom não é aquele pacote prontinho, que quando você abre, vem o bolo todo confeitado, com cerejinha por cima, e sai aquele bonequinho assim, e fica tudo bonitinho, tudo prontinho. Não, o dom não é isso não. O dom é algo que Deus deu a você, é algo que Deus colocou em você mediante a ação do Espírito Santo, como diz Coríntios, como diz Romanos também, no capítulo 12. O dom é algo que vem como um carvão, às vezes cheio de lascas,
Mas quando você vai esmerilando esse carvão, quando você vai burilando esse carvão, quando você vai desenvolvendo o seu dom, quando você vai crescendo no seu dom, quando você vai desempenhando o seu dom e crescendo cada vez mais nele, esse carvão vai se transformando, se transformando, se transformando, até um dia chegar num diamante. Isso é o dom. O dom é algo que precisa ser aprimorado, é algo que precisa ser exercido com muita humildade, para você aprimorar esse dom cada vez mais, até ser dia perfeito, como diz a Bíblia. Por isso, querido, em primeiro lugar, a liderança cristã deve ser exercida por vocação. É uma vocação gloriosa que Jesus te chamou. Pastor, eu tenho uma vocação para cozinhar. Que coisa gloriosa. Isso é uma vocação, porque eu sou meio trágico na cozinha. Eu não gosto muito de cozinhar, não é a minha praia, porque eu não tenho vocação para cozinhar, mas eu tenho para comer. Se você for um bom cozinheiro, pode me convidar. Mas eu conheço gente aqui na igreja que tem vocação para cozinhar, né, meu bem? Tem um aqui na minha frente, tem uma vocação. E eu conheço muitas pessoas que se deleitam, ficar o dia inteiro na cozinha. Como é que pode, gente? Isso é vocação. E aí você chega lá, ela faz pratos maravilhosos, e o prazer dessa pessoa é o quê? É você comer. Olha que coisa linda. E ela faz isso, irmãos, com tanta alegria, que eu fico maravilhado. O que é isso? Vocação. Agora, aquele sujeito que levanta segunda-feira xingando Deus e o mundo, aquele sujeito que já esculhamba a esposa, aquele sujeito que já zanga com seu filho e que vai para o seu trabalho já reclamando de tudo e de todos, ele tem que rever se essa vocação dele para esse seu trabalho, se essa liderança dele é vocacional ou é por obrigação. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, tem hora que a gente tem que fazer as coisas por obrigação. Tem mesmo. Eu não estou falando que não tem, mas eu sei que duras penas você e eu fazemos, porque eu já fiz. Eu sei muito bem o que é isso. Eu sei muito bem, irmãos, o que é labutar num lugar que eu tinha a convicção que não era o meu lugar. Eu sei disso. E eu sei que na época era necessário eu fazer isso, porque era a única coisa que eu tinha. Mas deixa eu te dizer uma dica do pastor Luciano, lá atrás. Seja fiel aonde Deus te colocou. Faça o melhor que você puder onde Deus te colocou. E sabe o que vai acontecer? Vai chegar um tempo que Ele vai te colocar no lugar que Ele te chamou. Sabe qual é o nosso problema? Nós às vezes queremos atropelar os planos de Deus. Nós queremos que as coisas aconteçam na época nossa, no tempo nosso e na forma nossa. Pastor, quantos anos o senhor trabalhou antes de ser chamado para ser um pastor? 10 anos. Você sabe aquela sensação de você compreender que não está no seu lugar? Mesmo antes de eu ser chamado por Jesus Cristo para ser dele e ser um pastor, pois eu tinha. Mas nem por isso, nem crente eu era, eu não fiz o melhor que eu pude aonde eu estava. E talvez seja por isso que a vocação de Deus me alcançou e me colocou onde eu amo estar. Seja fiel, querido, onde Deus te colocou. Há uma frase muito bonita de Francis Schaeffer, que eu gosto muito de citá-la, né? E principalmente quando eu vejo a vida de Daniel, de José. A frase de Francis Schaeffer, que foi um grande pensador, um grande teólogo reformado holandês, ele diz assim: o importante não é o lugar, o importante é a sua consagração no lugar. Não é o lugar. Você imagina José. José foi posto em lugares muito difíceis, mas em todo lugar José fazia o que agradava o Senhor.
Segundo lugar, pastor, como é que essa liderança cristã ela é exercida e desempenhada? Olha o que diz a parte B do verso 2. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Pastor, como é que essa liderança pastoral, né? Pastoral no sentido assim de cuidar, ela é exercida em segundo lugar? A liderança cristã, irmãos, em segundo lugar, é exercida através do serviço, não mediante o lucro. O texto diz, nem por sorte da ganância. Por quê? Porque naquele tempo, irmãos, nos dias de Pedro e de Paulo, eles tiveram um embate muito firme com os falsos mestres, que se infiltravam nas comunidades em busca de quê? De lucro. Você quer ver uma coisa? Por favor, vai uma página para frente, na segunda carta de Pedro, veja o que ele diz a respeito desses homens que ele elenca aqui na primeira carta, que vivem através de uma sórdida ganância. Veja por que ele utiliza esse termo aqui. Capítulo 2, versículo de número 1 da sua segunda carta. Olha o que Pedro escreve sobre esses homens. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, preste atenção que Pedro escreve às igrejas, haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Presta atenção no verso 3. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Irmãos, veja que são esses homens que Pedro cita no verso 2. Homens que se introduzem nas igrejas para fazer comércio da fé. Homens que se utilizam das ovelhas para tosquiar as suas ovelhas até o sangue, para benefício próprio. E ele diz que esses homens estão tomados de avareza, e eles estão fazendo mercado da fé. O apóstolo Paulo aos Tessalonicenses fala muito sobre eles. A Timóteo ele fala muito sobre eles. Paulo fala que eles estão mercadejando a fé. E Pedro, irmãos, aqui ele faz um contraste muito bonito. A liderança cristã, ela não pode ser exercida pensando no benefício a priori pessoal, pensando no lucro, pensando em alguma coisa que você pode angariar como talvez fruto dessa avareza displicente que se esconde no coração desses falsos mestres. Mas ele diz assim, mas de boa vontade. O texto aqui dá a ideia, mas com um bom serviço. E aí eu não vou ser redundante, porque nós já falamos sobre isso. Isso é mais uma prova como a liderança cristã tem a sua natureza no serviço. Pedro está dizendo o seguinte, olha, se você é um líder cristão, não lidere buscando o benefício pessoal e o lucro, mas lidere servindo as pessoas de boa vontade. Não espere receber grandes recompensas aqui na terra. Não faça para ganhar alguma coisa, entende? É claro que você trabalha numa empresa, tem o prêmio, não tem? Glória a Deus, né, Gigi? E eu fico feliz que empresas conscientes, além de dar um salário, não é, meu presbítero? A pessoa se vender mais, se fizer negócios melhores, ganham prêmios no final, né, do mês. Isso é uma maravilha. Isso estimula a pessoa a crescer, estimula a pessoa a vender, porque no final do mês, em vez dela ganhar X, ela vai ganhar o quê? 2X. Isso é maravilhoso. Pastor, isso é pecado? De jeito nenhum. Isso é uma bênção grande.
Mas o que Pedro está querendo dizer aqui, irmãos, é que o líder cristão, a liderança cristã, ela não pode ser um exercício visando essas coisas. Você não pode visar o seu benefício e nem o lucro, embora, infelizmente, ao longo da história da igreja, a gente vê que isso começou lá atrás, na época da igreja primitiva, mas seguiu uma esteira nefasta até os nossos dias, porque como existem nesses falsos mestres até hoje, que fazem comércio da igreja, que expoliam os crentes, que mentem para eles, que colocam no seio da igreja heresias, olha o que diz Pedro, heresias destruidoras, enganam as pessoas, ludibriam as pessoas, maculam o evangelho, causam terror na vida dos cristãos, para que eles possam de alguma forma ficarem cativos desses homens e mulheres, para que eles possam extorquir desses homens e mulheres o dinheiro. Mas não, irmãos, a liderança cristã não tem nada a ver com isso. Ela tem a ver com o serviço descompromissado. A gente não serve para receber nada em troca. Agora, se receber é uma bênção, não é? Mas não é para isso que a gente serve. Não é para isso que a gente exerce essa liderança. Você exerce a sua liderança. Deus levanta os líderes na igreja. Não. A igreja presbiteriana, irmãos, é uma igreja que o pastor da igreja é assim, se fosse CLT, né? Hoje ele era um funcionário da igreja. Igual a Bruna é, igual a Simone é. Se pudesse, eu ia ter minha carteira assinada, mas nem isso o pastor tem. Sabia disso? Nem CLT o pastor tem. O pastor tem um salário, recolhe o fundo de garantia, recolhe o INSS. Se fosse no CLT, o pastor da igreja presbiteriana tem um salário. E um salário que condiz com a realidade da igreja. Escrevi sobre isso já também. Já escrevi sobre como deve honrar o pastor. E uma das coisas que eu já escrevi sobre como honrar o pastor é que o pastor deve receber da parte da igreja o sustento financeiro, como diz lá Paulo escrevendo a 1 Timóteo. Agora, esses sustentos têm que ser coniventes, viu, meu presbítero, com a vida da igreja. Tem que ser equilibrado com a vida da igreja. Se a vida da igreja financeira for saudável e puder pagar ao seu pastor algo melhor para ele, para a sua família, viver do evangelho, amém. Se a igreja não puder, eles têm que se contentar com aquilo que a igreja pode. Entende? E a igreja presbiteriana, irmãos, é assim. Isso é uma bênção muito grande. Tem algumas denominações, que eu não vou citar o nome, que os dízimos, meu presbítero, é entregue na mão do pastor. Na mão. Ele fica lá na frente, as pessoas vão na hora do dízimo e entregam o envelope na mão do pastor. E ele faz com o dinheiro o que ele quer. Irmãos, olha que coisa perigosa. Olha como isso pode levar um desvio de caráter desse pobre, desse pastor, que eu não sei se é tão pobre assim. Mas na igreja presbiteriana é diferente, irmãos. Nós somos servos da igreja e recebemos por isso um salário condizente com aquilo que a igreja pode pagar. E por isso, irmãos, a liderança cristã, ela não pode ser um exercício de lucro, né? Ela não pode ser um exercício onde você busca ser líder para angariar qualquer tipo de benefício ou qualquer tipo de situação melhor nas suas finanças. Pelo contrário, a gente faz o que faz e serve do jeito que serve de boa vontade. O desejo de servir é que é a nossa alegria. Quando a gente pode servir um irmão, isso para nós, irmãos, é um motivo de muita alegria. E assim é o exercício, e deve ser o exercício da liderança. E finalizando, versículo 3: nem como dominadores do que vos foram confiados, antes
tornando-vos modelos do rebanho. Então olha que coisa bonita, irmãos. 3 versículos tão preciosos que nos dão as 3 formas de exercício da liderança na igreja. Primeiro, a liderança cristã, ela é exercida mediante um chamado, uma vocação, e nunca por obrigação. Você não tem que ser constrangido a ser. É Deus que te chama para ser. Em segundo lugar, a liderança cristã é exercida através do serviço, não buscando o lucro. Versículo de número 2 também. E por fim, a liderança cristã é exercida através da influência, não do domínio. Oh, irmãos, isso é tão importante. Olha o que Pedro disse. Nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Não, irmãos, liderança à luz da Bíblia não tem domínio. O pastor, o líder, quem quer que seja, não pode dominar os seus liderados. Deus me livre. Os poderosos desse século é que fazem isso muito bem, os ditadores, né? Aqueles déspotas que têm todo o poder nas mãos e dominam sobre todos. Mas a liderança cristã, irmãos, não é pelo domínio, é pela influência. Olha o que diz o texto. Antes tornando-vos modelos do rebanho. Você não lidera pelo domínio, você lidera pela influência que você causa na vida das pessoas. E essa influência, irmãos, é o seu exemplo de vida, o seu caráter, a sua conduta, a sua postura, o seu compromisso, o seu zelo, a sua fidelidade, a sua integridade. Interessante, irmãos, que liderança, eu disse ontem no curso, é influência, não é domínio. E eu dei um exemplo lá, né, Gigi? Entre gestor e líder. Gestor é uma coisa, líder é outra. O gestor controla, o líder influencia. Ó, a diferença. Os dois estão certos? Estão certos, porque nós precisamos de gestor, não estão? Precisamos. Mas o gestor tem uma planilha, tem metas, tem alvos, tem propósitos, tem uma equipe boa, onde ele precisa, né, motivar, mobilizar, e ele controla tudo, e ele põe o negócio tudo certinho, e é ele que gera todas aquelas coisas, e ele precisa ter o domínio daquela coisa. Isso é gestor. E como às vezes é difícil. Agora, líder é outra coisa. Líder, irmãos, ele não tem um domínio. Ele pode até ter o domínio, e aí se o líder tem o domínio, é melhor ainda. Por quê, pastor? Porque aí ele vai influenciar as pessoas a alcançarem alvos cada vez maior, amém? Mas veja, irmãos, que o líder não é a questão de dominar, é questão de influenciar, é diferente. O líder não é aquele que tem uma vara de ferro, e de repente domina sobre as pessoas, obrigando as pessoas a fazer o que ele deseja. Não, o líder influencia com a sua própria vida, e a pessoa faz de boa vontade porque ama o líder. Ó, é muito diferente. Veja que Jesus deixou esse exemplo para nós, né? Lá em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha a imagem do pastor. Vinde a mim. É quase como se ele falasse lá assim, quer ver? Vinde a mim, minhas ovelhas. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu te aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, olha o que ele diz agora, e aprendei de mim. Aprendei o quê? Eu sou manso e humilde de coração. Veja, querido, que Jesus, quando ele fala que eu e você precisamos aprender dele, é como se ele dissesse assim: olhe para a minha vida, olhe como eu sou manso, olha como eu sou humilde, aprenda de mim a ser manso e humilde de coração. Veja, querido, que essa liderança pelo modelo e pela influência, ela vem de quem? De Jesus. É por isso que a liderança cristã é cristológica. É por isso que a liderança cristã se fundamenta em Cristo. Porque Ele é o nosso modelo.
porque Ele mesmo se fez o nosso modelo. Você quer ver? Eu acho que o apóstolo Paulo também segue a esteira de Jesus, quando ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Veja que Paulo, irmãos, lidera pelo exemplo. É como se Paulo dissesse o seguinte: olhem para mim, porque olhando para mim, vocês estão olhando para Cristo. Rapaz, que sujeito, às vezes até, não é? Às vezes a gente olha para Paulo e fala: puxa, mas quem que esse cara pensa que ele é? Você quer ver um texto dele que vai mais longe? Tudo aquilo que vocês viram, tudo aquilo que vocês ouviram, tudo aquilo que vocês experimentaram, tudo aquilo que vocês viram em mim, isso vocês podem praticar, e o Deus da paz será convosco. Como ele foi longe, hein? Ele se interpôs como um modelo, e o Deus da paz será convosco. E o interessante é que quando o mesmo Paulo, né, que utiliza-se desse exercício da liderança, da influência, de ser um modelo, quando ele escreve o seu jovem pastor Timóteo, que tomou o seu lugar no ministério, na sua primeira carta, que eu inclusive preguei ela aqui, não é? Falando sobre como deve ser o cuidado com a igreja, lá no capítulo 4, no versículo 12, ele diz para Timóteo o seguinte: Timóteo, torna-te padrão dos fiéis, no procedimento, na pureza, na palavra e no amor. Veja que Paulo, irmãos, ele fala que Timóteo tem que ser como ele era. O que? O padrão. A palavra padrão ali é linda, é o typos. Eu já falei isso aqui várias vezes no grego, typos, de onde vem a palavra tipografia. É aquele modelo que os outros seguem igual. E aí, irmãos, é assim que a liderança cristã é exercida. Tem muita gente por aí, irmãos, que quer ser líder para dominar. Estão no caminho errado. Estão no caminho inverso do evangelho. Tem muita gente que quer ser líder para ser colocada no lugar de destaque. Está no caminho errado do evangelho. O evangelho não nos ensina isso. Tem muita gente que quer ser líder, que quer galgar a liderança para ganhar mais. Está no caminho errado. A liderança por vocação não busca o lucro, ela busca o benefício do outro através do serviço. E tem muita gente, irmãos, buscando a liderança para influenciar, não, para dominar melhor as pessoas. Não, liderança não é domínio, liderança é influência. E aí no versículo 4 eu termino. Pedro conclui esse breve esboço maravilhoso, dizendo assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Pedro deu uma injeção de ânimo a esses líderes, dizendo o seguinte: olha, às vezes na liderança de vocês, sofrimentos, lutas, angústias, vocês vão experimentar. Mas pode ficar tranquilo, a liderança cristã, ela vai ser coroada com uma sublime recompensa. Pode ser só quando Jesus voltar, viu? Quando ele voltar, ele vai coroar você. O texto diz que nós receberemos a imarcessível. Que nome difícil, hein, pastor? Se você na nova versão transformadora, você vai ver um nome melhor. Nós receberemos a coroa que não murcha. Isso significa imarcessível, porque naquele tempo os corredores, quando ganhavam as maratonas olímpicas em Atenas e em Corinto, nos Jogos Istmicos de Corinto, eles recebiam uma coroa, né, de louro na cabeça, que era louro mesmo. Só que esse louro, com o tempo, ele murchava. Então essa coroa perdia o valor. Paulo utiliza essa coroa de louro que eles depositavam na cabeça dos ganhadores, dizendo o seguinte: olha, fique tranquilo, a liderança cristã que Deus te chama, ela tem percalços, ela é difícil, você talvez será participante dos sofrimentos de Cristo, mas fique tranquilo, naquele glorioso dia, Deus tem preparado uma coroa para você.
e você receberá uma coroa aqui no murcho. Amém? Das mãos do Senhor você receberá a coroa da glória. Portanto, meu amado, liderança é uma bênção. Nós precisamos de líderes cujo exercício da sua liderança sigam os moldes e os padrões da palavra de Deus. Que Deus nos encontre assim. Amém, irmãos? Que Deus levante na sua igreja, em várias instituições humanas, homens e mulheres que sigam esse padrão, esse exercício, essa natureza maravilhosa da liderança, porque assim você vai estar cumprindo o propósito de Deus na sua vida e será recompensado grandemente pelo Senhor Jesus. Amém?